Então, nós temos aqui na tela um algoritmo, esse é um exemplo de algoritmo. Nós devemos seguir essa regrinha toda vez que você for montar esse pseudocódigo. Ele tem um nome, um bloco para declaração de variáveis, início e fim. E percebam que aqui dentro, tá vendo que tem um recuozinho de 3 espaços? Esse recuo é chamado de indentação. Por que a gente tem indentação de código? Para você entender onde começa e onde termina o bloco. Então, olhando aqui, ó, eu vejo com muita facilidade o início e o fim do programa. E aí, dentro de início e fim, acontece toda a lógica. Uma coisa importante, quando vocês criaram o diagrama de blocos, não tinha as entradas lá em cima? Você tinha as entradas e depois o programa caminhava, não é? E no meio do programa tinha um processamento que tinha, por exemplo, resu. Resu recebe alguma coisa. Resu era uma variável, concorda? E lá em cima eu tinha outras variáveis de entrada. Só que em cima ficavam só as variáveis de entrada. O que o pseudocódigo agora faz? Ele cria no bloco de variáveis tudo aquilo que você precisa para o programa. Então, eu vou ter aqui var N1, N2, N3 e N4, e a variável soma que você usava lá no processamento, ela já cai aqui no bloco de declaração de variáveis. 2 pontos, o tipo de dado que ela tem. Aí nós temos alguns tipos de dados, que são inteiro. Estou escrevendo aqui. Um minutinho só. Deixa eu pegar um arquivo para copiar já direto aí. Para dar os exemplos para vocês. Isso daí tá na apostilinha também que eu tô deixando para vocês para semana que vem. Ó, então eu vou ter esses tipos de variáveis. Os tipos, no caso aqui, inteiro. O que o inteiro vai guardar? Números, né? 1, 2, 100, 1000, desde que não tenham casas decimais. Aí eu tenho o tipo real. O que seria o exemplo do tipo real? O tipo real seria uma nota 5,5, o seu peso 65,500 gramas, a sua altura 1,65 m. Então, tudo aquilo que tem casa decimal é do tipo real. Aí tem o lógico, que é o verdadeiro e falso, true, false. O cadeia, isso é importante entender. O que é cadeia? Adriana é uma cadeia. Já a letra A é um caractere. Então, a cadeia é quando tem uma junção de caracteres, por exemplo, São Paulo, 20 de abril. Cadeia. Uma letra isolada ou um número entre aspas, ele é um caractere. Então, esses seriam os tipos de dados que na programação também precisam ser interpretados para você decidir como que vai ser esse bloco de declaração de variáveis. Então, para a aula de hoje, nós vamos usar inteiro e real, para as coisas irem acontecendo gradativamente. Isso no pseudocódigo. Então, eu tenho aqui o meu pseudocódigo com todas as variáveis envolvidas no processo. Começa o programa falando para o usuário. Escreva. Escreva é a mensagem que você vai mandar para a tela do usuário. Digite 4 números. Aí eu tenho leia, que é capturar o que o usuário digitou. Então, o usuário foi lá e colocou 5. Quando eu falo leia, 5 vai para a variável N1. O usuário deu Enter e colocou 8.
8 vai para N2. Colocou 10, 10 vai para N3, colocou 5, 5 vai para N4. Então, escreva, manda mensagem para o usuário, leia, captura o que o usuário digitou e guarda naquelas gavetas que nós chamamos de variáveis. Na sequência, eu estou fazendo aquele processo que vocês desenhavam no retângulo, ó. Soma, recebe, N1 mais N2 mais N3 mais N4. Escreva. O resultado é soma. Olha aqui. A saída na tela, até algum aluno me perguntou isso. Eu posso escrever um texto naquele objeto de saída de tela? Pode também. Mas para simplificar, eu pedi para vocês escreverem só a variável. Aqui não. Eu estou devolvendo o resultado para o usuário. O resultado é, perceba que o texto está entre aspas e a variável soma, idêntico ao que está aqui, não está entre aspas. O que ele vai escrever então, gente? Vamos simular. Calculem aí, tá? Eu vou digitar 2, 3, 7 e 2. O que ele vai escrever na tela? Aguardando contribuições. Estão digitando. Tem que beber água porque eu falo demais, né? Muito bem, Guilherme. Jackson. Natália. Muito bem. Boa observação. Vai escrever na tela? O resultado é 14. Então, isso daqui, gente, seria o pseudocódigo. A lógica que acontece aqui dentro, entre o início e o fim, vai mudar para cada problema. E o bloco de declaração de variáveis vai também mudar para cada problema, com uma característica. Exemplo. Se aqui eu tenho várias variáveis do mesmo tipo de dado, elas ficam na mesma linha. Só que se eu mudar o tipo de dado de variável, por exemplo, agora eu quero uma do tipo real. Média. Eu quero uma variável média do tipo real. Eu tenho que mudar de linha para poder declarar as variáveis, porque eu não posso misturar dois tipos de dados na mesma linha de declaração. Tranquilo? Entenderam aqui o conceito? Entenderam que isso é também uma representação do diagrama de blocos, só que escrito em Portugal? Isso é um Portugal. Mistura de português com algoritmo. Muito bem. Tá. Certo. Vamos ver o que mais vocês escrevem. Eu não posso declarar os N1, N2 e a soma como reais? Então, eu vou explicar isso daí. Se você for trabalhar com números reais, se você tem certeza que seu programa vai trabalhar com números reais ou algum deles vai ser real, você declara real. Mas você tendo certeza que você vai trabalhar só com inteiro, a regra é declara inteiro. Por quê? A variável real aloca quase que o triplo de alocação de memória. Então, é por isso que a gente faz essa distinção, porque aloca muito mais memória. Porque ele aloca, inclusive, os espaços da casa decimais, que ele aloca 8 espaços independente do que você faça. Por isso, tá, João Pedro? Mas uma pergunta muito pertinente. Entendi. Sim, exato, João Pedro. Nesse caso, se você for lá e declarar um inteiro e a pessoa digitar um casa decimal, vai dar erro. Sim, vai dar erro. A mesma coisa
o mesmo não acontece no contrário. Então, se você tem R$ 1 e a pessoa digitou 1, não vai dar erro, mas o contrário daria erro. Essa parte da programação, a gente não perde muito tempo fazendo validações de dados. Mas, por exemplo, no próximo semestre, vocês já vão para uma linguagem supervisual, onde a gente valida tudo isso. O que seria validar? Antes de ir para a lógica, porque validação não é lógica, é o básico. Antes de ir para a lógica, que é isso que a gente faz aqui dentro, você não pode permitir algumas cacas básicas. Onde é texto é só texto, onde é número é só número. A gente acaba gastando um grande tempo validando dados, né? Antes de confeccionar a lógica. Aqui, como é uma linguagem base, e é até uma linguagem de console que a gente fala, né? Nós não vamos nos preocupar com validações de dados, tá? A essência aqui é entender a lógica do programa. Qual linguagem vocês vão ter na sequência? Vocês vão ter na sequência, vou dar spoiler mesmo, vocês vão ter C# na sequência, C#.net e seguido de Java e também linguagem para web. Vem um monte de coisa já na sequência. Medo? Não, Eduardo, sem medo. Com grande alegria. Depois vocês vão falar, ai, professora chata, dava linguagem C, C# é tão legal, mas é o conceito básico, sempre é dado em C na maioria das universidades, tá bom? Muito bom você falar sobre o que vem depois, porque a gente vai falar sobre o que veio antes. A nossa linguagem aqui é a linguagem C. A linguagem C foi criada, gente, para construir o Unix. O programador criou a linguagem C para construir o sistema operacional Unix. E ela vem da linguagem Algol. Existe uma sequência lógica aqui. Nasceu a linguagem Algol, depois veio a linguagem B, olha que louco, B. Aí o cara muito criativo falou, tô com preguiça de criar nome de linguagem, né? A, B, vai C. Aí criou C. Depois do C veio C++. O C++ já é uma linguagem orientada a objetos, diferente do conceito que a gente está vendo. E aí depois veio o C#. E do C nasceu toda essa galera louca que vocês conhecem por aí. Ela é uma linguagem nativa que migrou várias outras linguagens. Se você, posso garantir, se você entender bem os conceitos de C aqui, conceitos base, você vai se sair super bem lá em C# e vai se dar bem em Java, porque as linguagens, elas usam a mesma sintaxe. Vocês sabem o que é sintaxe? Sintaxe de linguagem? Sabem? Pode falar, Edu. Padrão. Padrão seria o paradigma e seria orientado a objeto, estruturado, não é bem isso, ela não usa o mesmo padrão. Padrão é se ela é orientada a objeto, se é estruturada. Não sabe explicar. Sabe o que é, mas não sabe explicar. Comandos. Elas usam a mesma forma de escrita, Jackson, comandos. Então, cada linguagem tem sua sintaxe. Por exemplo, em C, a gente escreve int para declarar a variável inteira, int. Em VB.NET, a gente tem que escrever integer. Então, quando você sai de uma linguagem que tem uma sintaxe muito diferente que a outra, isso é um tormento. Mas como essas linguagens todas que eu citei aí seguem a mesma sintaxe, vocês vão fluir bem em todas as outras, desde que vocês caminhem bem nessa daqui, tá bom? Então, o que nós vamos usar? Nós vamos usar C puro. C puro. Inclusive, é uma linguagem que está super em alta, porque ela consegue trabalhar dentro da linguagem máquina, fazendo coisas muito internas, usando uma sintaxe elegante, ao contrário de quem programava em Assembler.
O assembler também é uma linguagem que consegue ir no nível da máquina, mas com uma sintaxe de nível máquina, usando códigos. Já o C traz uma sintaxe super elegante, possível de se memorizar, né? A gente vai acabar guardando todos esses conceitos. Para trabalhar com a linguagem C, eu sugeri, e tá lá na plataforma, eu fiz tipo um tutorial para vocês, e aí tem gente que vai sofrer um pouquinho, não tem jeito, e eu nem vou conseguir ajudar, por quê? Vocês vão instalar o dev C/C++, o Jackson já passou por esse drama, né? E um outro aluno também já até me pontuou que usa Linux. Quem usa Linux tem que usar o Code Blocks, que é um outro compilador. Lá tem um tutorial dentro do que é mais provável acontecer. Você instalar no Windows 10 ou instalar no Windows versões anteriores do 10. Então, baixa e instala. Na apostila tem também lá um passo a passo para quem precisa instalar o Code Blocks. Por que eu estou falando que a professora não vai conseguir ajudar todo mundo? Gente, pode dar pau na sua máquina, fazendo a mesma coisa que está fazendo na máquina do vizinho ali, e é muito particular, porque tem a ver se está conflitando com algum programa que já está instalado lá. Tem a ver, por exemplo, o seu, né, Jackson, já tinha uma fonte instalada, e aí ele ficou louquinho lá, deu uma mensagem que assustou o Jackson, mas no fim concluiu a instalação. Então seria algo assim desumano eu conseguir lidar com todos os conflitos que vão acontecer. Mas no geral, se sua máquina está legal, né, o processo vai acontecer de forma bem tranquila. Foi isso que aconteceu, né, Jackson? Foi uma convergência, né, de fonte. A fonte já estava instalada, mas depois ele concluiu, né, de boa. Outra coisa que eu quero falar com vocês, assim, com muito carinho, né? Deu um alerta de erro. Essa deu print na tela, eu vi. Assusta, né? Na hora que está instalando, assusta, parece que não vai concluir. Uma outra coisa que eu vou falar com vocês aqui, se sintam à vontade depois para me chamar no privado. A gente fala aqui, né, como se todo mundo tivesse um computador. A professora fala, quem tem o Windows 10... Normal, pode ser que tem gente que tá capengando aí com o Windows 95, vou fazer o quê? Tem gente que não tem computador, até porque quando ingressaram no curso, vocês estavam prontos para usar o laboratório de informática da faculdade. E aí, você estando dentro dessa situação, a gente precisa conversar para tentar achar alguma alternativa, né? Se você não tiver computador aí, de repente a gente tentar falar na direção do IFE para ver se tem alguma coisa lá que vocês podem pegar como empréstimo. Eu tô falando só para casos bem emergenciais, tá, gente? Porque eu nem sei como tá essa situação lá. Eu acho que, como tem muito aluno, eu não sei como tá, tem alguns notebooks lá que eu sei que eles não testaram. Mas se for o seu caso, me chama no privado depois no WhatsApp e a gente pensa nisso, tá? Porque eu lembro que no início das aulas, no primeiro dia de aula, alguns alunos perguntaram sobre isso. Então, eu só estou sendo aqui humana nesse sentido de entender que pode ser que alguém não tenha, tá? Alguém escrevendo aí? Vamos ver. Podem escrever. Enquanto isso, eu falo menos. Teve um edital, Eduardo? Tá. Ela deve estar louca de raiva com você, Angélica. Pegou o notebook dela. Mas foi uma saída. Cada um vai se virando como dá, né? Mais triste foi o contrário. Hoje, à tarde, a mãe me explicou que a aluna não está podendo assistir a aula, porque o único recurso que tem é o celular, e o celular é da mãe. E aí, a mãe precisava do celular, a menina não pôde entrar na aula, assim, acontecem umas coisas que a gente não sabe nem como ajudar, tem hora, né, Angélica? Sim, como é.
Mas o IF é muito humano, viu, pessoal? E eu acho que tem uma galera lá sempre de braços abertos, a gente aqui também, tentando sempre achar soluções. Olha, Guilherme, vou ser sincera. Se você se virar bem, ok. Eu nunca usei o PyCharm. Então pode ser que você pergunte alguma coisa que difere muito do meu compilador, e aí eu não vou nem te responder, porque eu não tenho nem instalado aqui. E não vou instalar, porque também tenho 2 notebooks aqui em casa, mas o outro meu marido usa também. Aí eu vou instalar 2 aqui no mesmo Note, e um vai começar a conflitar com o outro, e isso seria bem complicado para gerir, tá bom? Eu não vou emular um outro sistema operacional, não estou afim disso. Só por isso, tá, Guilherme? Mas podemos tentar, ver o que dá aí. Se você consegue acompanhar de boa. Só aguardando o Guilherme escrever e aí a gente já continua. O Code Blocks e o DevC, eles se falam bem até, tá? Tem algumas coisas bem pequenas de diferença. Ah, acho melhor, Guilherme. Sim. E assim, às vezes o conflito acontece lá no meio do semestre, quando eu vou usar uma biblioteca nova. A biblioteca nova que você vai usar lá na frente já existe no outro, tem erro de versão, tem essa chatice, sim. Tô ansioso. Vamos pintar Hello World na tela daqui a pouco. Quero ver o programador que não escreveu Hello World. Bem lembrado, Eduardo. Então, ó, combinado assim, gente. Hoje eu não vou ficar até 10h30 com vocês. Eu saí antes até, justamente porque eu preciso que vocês façam isso. Quem não instalou tem o objetivo de instalar dentro do seu computador, ou deve ser, eu prefiro o deve ser, porque ele é melhor mesmo, ou o Code Blocks. Quem são esses carinhas? E aí vocês se ajudem lá no grupo, eu vou estar lá olhando também para ver o que está acontecendo, tá bom? Quem são esses carinhas? Esses carinhas são chamados compiladores. Eles são chamados compiladores. São IDEs, né, de compilação. E por que ele é um compilador? Porque um programa de computador funciona de 2 formas, dependendo da linguagem. Ou ele é interpretado, ou ele é compilado. É muito importante saber isso, até para vocês avaliarem a qualidade da linguagem. Por exemplo, um programa interpretado tem várias linhas de código. Aí você terminou o seu programa, e precisa executar, rodar o programa. O que o interpretador faz? Ele vai lá na linha 1 e analisa o código. O interpretador analisa. Ele vem, é como se ele viesse aqui, ó, nessa linha aqui, ó, analisasse. Ah, não tem nenhum erro de sintaxe, não tem nenhum erro de lógica. Aí ele fala, beleza, pode rodar. Aí ele roda. Em tempo de execução, ele muda para a linha 2. Aí ele vem aqui, ah, beleza, não tem nenhum erro. Aí continua executando lá em nível de memória. Aí ele vem para a linha 3, não tem nenhum erro. Ai, que mundo feliz, perfeito. Aí o programa tá sendo gravado, Érica. O programa tá lá felizão, rodando, chegou aqui, se colocou uma vírgula no lugar errado, erro em tempo de execução.
Então, o programa interpretado, ele analisa uma linha roda, analisa uma linha roda. E aí os programas acontecem em tempo real enquanto o programa está em execução. Já o compilado, que é o nosso compilador, o que ele faz? Você terminou o programa, digamos que isso seja um código, terminou o programa, manda compilar, o compilador analisa essa linha, pula para a segunda, analisa, não roda, analisa até o fim. Se ele chegar na última linha e não tiver nada de erro, ele executa seu programa. Então, quando ele executar, ele não achou nada de tão grosseiro. Ainda assim pode dar uns panes, mas ele não achou nada de tão grosseiro. E com a vantagem de te informar mal e porcamente, mais ou menos onde pode estar o seu erro para você corrigir antes de executar o programa e evitando assim erro em tempo de compilação. Moral da história: o que é melhor, um interpretador ou um compilador? Tô boazinha hoje, tô fazendo pergunta que eu sei que vocês vão acertar. Compilador mesmo, sim, isso mesmo. Camila, o que você acha? Concorda, né? Uhum. Quem tá quietinho demais aqui hoje? Ricardo, tá quietinho? Não, o Ricardo falou agora, muito bem. Muito bem. Ô, Rodrigo, ai, gente, como que é o nome dela? Foi minha aluna? Cami, qual que é o nome da... A Grazi mudou de curso? A Grazi. Eu vi que ela não está mais na listagem. O que aconteceu com a Grazi? Ela não está na lista mais de aluno. Estou achando que ela trancou, ou então pode ser que ela estava aguardando o resultado de alguma federal, né? E saiu e ela pode ter ido para lá. Espero que seja isso, porque a menina é de fato brilhante. Bom, então vamos lá. Entendido o que é compilador e interpretador. Vamos usar o nosso compilador hoje. Nosso compilador é o CodeBlock, o DevC. Eu vou abrir aqui, né? Depois que você instalou ele, é só abrir e aí eu vou explicar como que a gente vai começar a trabalhar. Vou compartilhar a tela aqui. Compartilhar a minha tela. Janela. Eu tô com muita tela aberta hoje e aí fica acontecendo isso. Tá lento. Aguentem firme aí, tá? Pior que minha máquina é mega potente, você não faz ideia. Eu tenho que rodar Android nessa máquina. Para rodar Android, precisa estar com muita memória. É porque eu ainda me perco aqui nesses compartilhamentos de tela, viu? Uhul! Gente, já pensou se não pode compilar a tela do Deve Ser? Não, não é tanto não, Eduardo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar ele de novo e vou abrir e ver se ele compartilha. Deve ser.
Compartilhar, compartilhou, mas ficou tela preta. Vou pausar a gravação da aula para ver se pode ser isso.